A física é vista como o estudo da natureza e dos seus processos de transformação. Já a engenharia é a arte de aplicar os conhecimentos científicos à invenção, aperfeiçoamento ou utilização da técnica industrial em todas as duas determinações. Vendo esses dois conceitos, podemos notar que a física está presente e intimamente ligada à atuação de um engenheiro, mas como a física está presente no dia a dia de um engenheiro? Como a física está por trás dos alimentos? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse podcast. Eu sou a Alessandra. E eu sou o Vitor. E esse é o Engenharia de Quê? Hoje conversaremos sobre um tema muito presente na formação de estudantes de engenharia. Então, para sanar as dúvidas de muitos alunos e falar quais as conexões da física com a engenharia, convidamos Glendo Freitas, formado na UFC com doutorado em Engenharia e Teleinformática e pós-doutorado em Física pela Universidade da Borgonha, na França. E hoje é professor do Instituto Federal do Ceará. Tudo bom, Glendo? Queria primeiramente agradecer pela disponibilidade, pelo tempo fornecido e pedir para você começar se apresentando para a gente e para os ouvintes. Olá, Vitor. Olá, Alessandra. Inicialmente gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre a física e as suas conexões com a engenharia. Eu espero poder compartilhar um pouco com vocês do que eu tenho vivido, na minha vida profissional, tentar ajudar um pouco no entendimento aí da importância da física dentro da engenharia. Me apresentando, o meu nome é Glendo de Freitas, eu sou professor do Instituto Federal do Ceará, sou formado em Física pela Universidade Federal do Ceará, fiz meu mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Apesar de ser um mestrado em Física, nesse momento eu já trabalhei com a interseção dentro da engenharia, com a física aplicada à engenharia, especificamente engenharia de telecomunicações. Depois eu retornei a Fortaleza para fazer o meu doutorado, aí foi um doutorado na engenharia de teleinformática, muito embora o meu tema de pesquisa tinha essa interseção aí da física com a engenharia. Após o meu doutorado, eu fui fazer um pós-doutorado na Universidade da Borgonha, onde eu trabalhei também agora especificamente com física. Então, essa é a minha trajetória profissional. Hoje sou professor do Instituto, leciono disciplinas de física e desenvolvo pesquisas na área de fotônica. Professor, para começarmos esse bate-papo, vamos direto no tema do episódio. Você pode nos falar quais são as principais ligações que a física tem com a engenharia e por que ela é tão importante nessa área? Dentro da engenharia, na verdade, a física, para onde você olha, o que você escuta, o que você sente ali, você está vivendo a física, A física é isso, são essas interações, interações mecânicas, são interações de ondas, são interações de luz. Então, tudo isso é a física, Quando você olha, quando você escuta, quando você encosta, quando você sente, Então, nós somos uma máquina com um conjunto de sensores que trabalham em vários ramos da física, e esses conjuntos de sensores que trabalham em vários ramos da física formam essa máquina perfeita, vamos dizer assim, que somos nós. Então, assim, dentro da engenharia, aqui dentro, considerando aqui o nosso foco, a física, ela está totalmente conectada, Podemos dar exemplo, acho que um exemplo a gente explica melhor. Então, vamos, por exemplo, para a engenharia civil, construção civil, certo? A construção civil, ela tem ali uma mecânica, Precisa de estudar mecânica, os engenheiros civis, para poder construir um prédio de vários andares. Ali você tem ali, para exemplificar dentro da física, o equilíbrio dos corpos extensos, que a gente estuda lá na mecânica. A gente estuda o equilíbrio de um ponto material, que é quando a gente soma todas as forças, tem que dar igual a zero, Mas também tem o equilíbrio dos corpos extensos, quando a gente soma todos os momentos da força, ou os torques, Não sei se vocês
lembram disso. Então, ali, esses dois conceitos estão totalmente dentro da construção civil. Então, você tem as vigas, você tem as vergas, tem os pilares, né, tem as lajes, ali tem um conjunto de forças, de pesos, que precisam ser projetados, né, precisa ser calculado para que tenha uma sustentação do prédio, por exemplo, de vários andares. Então, ela é muita mecânica. E aí, na engenharia civil, você tem eletricidade, porque você precisa de energia, né, para alimentar, seja termicamente ou de iluminação, você precisa alimentar o prédio. Você tem hidrostática, você tem hidrodinâmica, né? Então, assim, a física dentro da engenharia civil, ela está em todos os ambientes ali que quando você vai estudar. Tem a engenharia elétrica, como o próprio nome diz, estamos falando de elétrica, eletricidade, mas dentro da engenharia elétrica é mais interessante a gente falar de uma coisa que está bombando, né, agora, não só no mundo aqui, mas em Fortaleza também, que é a utilização de energias renováveis. Tanto o painel solar, certo? Como essas usinas eólicas, que a gente vê muito, né, esses ventiladores que a gente vê próximos da praia. O painel solar, né, basicamente, o que é o painel solar? O painel solar, ele recebe a luz, certo? E essa luz é transformada em corrente elétrica para alimentar casas, empresas e etc. Para não entrar muito no detalhe, basicamente é o seguinte, vou repetir, a luz, certo? Ela pode ser vista como partícula ou como onda. Nesse caso aqui, a gente fala da luz como partícula, e a partícula de luz a gente chama de fóton. Então, o fóton bate, né, a luz bate, a gente fala de luz, o fóton bate na célula solar, célula fotovoltaica, e ali você tem uma estrutura, né, que eu vou resumir basicamente, tem ali um elétron, numa situação tal, que quando ele recebe o fóton, ele absorve o fóton é energia, ele absorve, e aí ele se movimenta. Então, o que é que eu estabeleço quando eu tenho um movimento de elétron? Corrente elétrica. Então, é assim que funciona mais ou menos o painel solar. Então, aí eu tenho energia de luz, energia luminosa, se transformando em energia elétrica, e essa energia elétrica pode se transformar, dependendo do que ela está alimentando, em energia mecânica ou a energia eólica já é energia mecânica se transformando em energia elétrica. Então, o vento, certo? Bate naquelas pás, faz aquelas pás, elas vão girar, né? A pá vai girar, certo? E essa pá tem um conjunto de engrenagens, mas aqui é para a gente resumir. Essa estrutura está conectada a um gerador, que basicamente é um ímã, por exemplo, que gera um campo magnético. E aí, quando esse ímã gira, certo? Existe uma teoria da física que quando você tem um fluxo magnético variável, você gera corrente elétrica. Como assim? Se você pegar um ímã, o ímã gera um campo magnético ao seu redor. Tem um fluxo ali, né, de campo magnético. Se você começar a mexer o ímã, certo? Se você tiver um fio próximo, aquele fio pode ter uma corrente elétrica, se você fechar um circuito. É basicamente assim que funcionam essas usinas eólicas. Ali é física pura, né? Ali é energia mecânica se transformando em energia elétrica, ou no caso do painel solar, luz se transformando em corrente. Então, tem toda uma estrutura de física envolvida. Telecomunicações, comunicação de rádio, micro-ondas, né, fibras óticas, tudo isso aí, né, rádio, micro-ondas, luz, raio-x, raios gama, tudo isso aí, pessoal, que a gente chama de ondas eletromagnéticas. O físico precisa conhecer as ondas eletromagnéticas. Nós estamos agora vendo as coisas ao nosso redor, né, objetos, são luzes que são espalhadas, refletidas, né, difusamente para todos os lados, a gente consegue enxergar. Essa luz aí é uma onda eletromagnética. Como é que a gente se comunica? Como é que eu estou falando aqui e vocês estão me escutando? Onde vocês estão? De maneira simplista, eu falo, onda sonora, vai para o computador, pode ter ali um receptor, transforma num sinal elétrico, vai para uma antenazinha do notebook ou do computador, sai o sinal Wi-Fi, vai até o nosso equipamento que está na sala, seja lá onde for, o roteador. Se esse roteador já for conectado a uma fibra ótica, como muitas das casas hoje são, esse sinal elétrico se transforma em sinal
de luz, a luz mesmo, certo? Só que é luz infravermelha. Essa luz infravermelha vai numa fibra ótica até chegar no processo inverso. Chega no roteador de vocês, o sinal óptico se transforma no sinal elétrico, o sinal elétrico vai fazer ali uma vibração, né? Vai gerar uma onda eletromagnética tipo onda de rádio, por exemplo. Chega no computador de vocês ou no celular, que faz todo o processo inverso. Então, tudo aí que a gente fala é física, né? São ondas eletromagnéticas, luz, onda de rádio, certo? Corrente elétrica. Então, a gente está com a física envolvida aí fortemente, né? Dentro da engenharia de alimentos, que eu acredito que muitos de vocês devem estar cursando, né? Devem cursar também engenharia de alimentos. A física, quando você vai para a cozinha, né? Você tem ali um conjunto de fenômenos físicos ocorrendo, desde, vamos lá, micro-ondas. Né? O micro-ondas ali, como a própria palavra diz, né? Micro-ondas é uma onda eletromagnética que é produzida na faixa de frequência da micro-onda. É mais ou menos ali 2,45 GHz. Então, tem um equipamento ali que gera essa micro-onda, certo? Essa micro-onda faz o quê? Faz a água vibrar. Que a água, como ela é uma molécula polar, né? Aí essa micro-onda, né? Que é uma onda que também está oscilando, faz a molécula de água vibrar. Aí essa molécula de água vai chocar com todas as outras moléculas e vai ter o atrito, vai aquecer e vai aumentar a temperatura, certo? Mas isso não é só com a molécula de água, não. Se qualquer molécula polar, isso vai ocorrer, ok? Então, ali você tem uma física, né? Então, quando você aquece um alimento numa frigideira, ali você está tendo um processo, dentro do ramo da física, seria, por exemplo, a calorimetria, né? Você pode estudar calorimetria, você pode estudar propagação de calor. Por quê? Porque você tem ali uma frigideira aquecida numa temperatura, vamos colocar 80 graus Celsius, 100 graus Celsius. Quando você bota um alimento, você bota um alimento mais frio na frigideira. Um ovo, por exemplo. Então, o que vai acontecer ali? A frigideira que está mais quente, em contato com o ovo que está mais frio. A frigideira vai transferir calor, certo? Para o ovo. Sai a energia térmica da frigideira e vai para o ovo. Até o ovo elevar a temperatura e aí passar pelos processos que vocês conhecem. Então, ali tem, no aquecimento, no cozimento de algum alimento, ali também você tem esse processo de calorimetria, certo? Panela de pressão. A panela de pressão também é outro exemplo muito interessante. Como é que funciona a panela de pressão? Basicamente, o sistema ali, ele eleva a pressão interna, a pressão fica maior do que a pressão atmosférica que você teria se fosse uma panela aberta, certo? Você aumenta a pressão. Quando você aumenta a pressão, se você observar o gráfico do pressão e temperatura da água, de mudança de fase, né? Você vai observar quando você aumenta a pressão, a temperatura de ebulição, de evaporação da água aumenta também. A água deixa de evaporar 100 graus Celsius, que a gente conhece, e passa a evaporar 120, certo? Então, o alimento, no lugar dele ser cozido por uma água a 100 graus Celsius, que é o máximo que ele ia chegar numa panela destampada, ele vai ser cozido numa panela que vai estar com água que vai estar 110, 115, 120, porque ela não evaporou ainda. Porque o ponto de vaporização aumentou, não é mais 100, é 120. Então, se o alimento agora está tendo contato com a água com uma temperatura maior, então ele vai cozinhar muito mais rápido. É mais ou menos assim que funciona. Aí dentro da indústria também, você tem muitas aplicações da física na engenharia de alimentos. Tem um equipamento que eu conheci uma vez, vocês devem ter ouvido falar, chamado refratômetro. O refratômetro é utilizado em vários setores da engenharia de alimentos. Quando eu vi a primeira vez, foi no campus do Instituto Federal do Ceará, o campus de Limoeiro, ele era utilizado para estudar leite, mas eu já sei que ele mede capacidade, por exemplo, de fazer medição de açúcar em frutas, né, em polpa, sucos de frutas, em vinho, né, e qual o processo que ele utiliza? Olha a palavra, refratômetro. Então, ele vai usar refração luminosa,
certo? É o princípio da refração luminosa, que a gente estuda lá em ótica. O que é a refração? A refração é quando a luz passa de um meio para outro meio com um índice de refração diferente. Eu não sei se vocês se lembram, tem um conceito da refração que se chama reflexão interna total. É quando a luz incidente na interface de refração, ela incide com um ângulo maior do que o ângulo crítico. E aí a luz que era refratada, ela passa a ser totalmente refletida. Lembra o que isso tem a ver com essa medição, por exemplo, de açúcares, né? Analisar esses produtos da indústria de alimentos. Quando você coloca nesse equipamento, né, essa interface, ou vinho, ou leite, ou suco, o que acontece? No lugar da luz passar, lá é um prisma, do prisma para o ar, a luz vai passar do prisma para o vinho, do prisma para a fruta, ou do prisma para o leite, dependendo da aplicação. E aí a reflexão interna total vai mudar um pouco. E aí, por essa reflexão, essa mudança na reflexão do raio, que aí o equipamento já está calibrado para dizer mais ou menos quanto seria ali o nível de açúcar do produto, certo? E aí você tem várias outras aplicações, né, da física nas outras engenharias. Aqui são algumas das aplicações que eu vislumbro nesse momento. Espero ter ajudado um pouco aí nessa questão. Professor, pela sua experiência lecionando, quais as principais dificuldades que você acha que os alunos encontram na física ao iniciarem nos cursos de engenharia? Uma das principais dificuldades que eu percebia especificamente nos cursos de engenharia era que as disciplinas de física, elas vinham juntas, né, das disciplinas de cálculo, por exemplo. O aluno entrava no curso de Física 1, Mecânica, e ali mesmo, você está trabalhando de cinemática, por exemplo, você já tem que falar um pouco sobre derivada, né? Porque basicamente a física do ensino médio, ela não tem muita diferença da física do ensino superior. O que muda é a matemática. A matemática é uma matemática mais elaborada, que permite agora, no ensino superior, a gente estudar problemas e fenômenos que no ensino médio você não é capaz, porque você não tem a base matemática para estudar problemas mais complexos. Então, um dos problemas que eu via é um problema estrutural, que eu não sei se ele está sendo sanado nos principais cursos hoje, mas o aluno, quando a gente falava lá de derivada, né, o integral nas disciplinas de física, o aluno, dentro da disciplina de cálculo, ele estava vendo limite. Então, isso é um problema estrutural que a gente tem que mudar dentro dos próprios cursos. Como a física, que a gente trabalha também no ensino superior, ela envolve a matemática, outro problema que eu observo é a base matemática dos estudantes, né? Então, a gente percebe, às vezes, que isso aí também é um problema, às vezes, histórico, né? Que o estudante vem sem uma base mínima, né? E aí acaba que aquilo dificulta ele evoluir dentro da disciplina. Porque o estudante está iniciando uma disciplina nova, é extremamente complexo, porque o estudante ele tem que entender, visualizar o fenômeno. Então, hoje, a gente tem que melhorar também no aspecto do professor, né, no aspecto de transmitir o conteúdo, porque nós temos ferramentas, nós temos que nos adaptar ao novo. E o novo é muitas ferramentas, aplicativos, vídeos, que isso pode facilitar o estudante a visualizar aquele fenômeno que a gente está tentando mostrar. Imagina só, você ali como é que era o ensino médio de física no Brasil, o professor falando do fenômeno, e depois modela matematicamente no quadro, na lousa. Então, o aluno, muitas vezes, ele nem conseguiu visualizar o que é que estava acontecendo, né? Então, aí o professor, às vezes, tenta fazer um desenho no quadro, que ele, às vezes, não tem muita habilidade, e, às vezes, o desenho atrapalha mais do que ajuda. Então, é importante que hoje a gente, né, os professores, né, todo mundo que está envolvido com a educação, comece a utilizar, né, essas estruturas, essas tecnologias de vídeos, de software educativos, para poder, primeiramente, o aluno visualizar e entender. Segundo, contextualizar aquela situação. Então, o aluno está estudando, não sei, por exemplo,
Dá um exemplo que eu dei. O aluno está estudando reflexão interna total. O aluno vai aplicar a reflexão interna total aonde? Ele pode aplicar dentro das fibras ópticas. Isso é importante para o aluno de alimentos? Acho que não. Então, para o aluno de alimentos, talvez seja uma aplicação no refratômetro, né? Então, tentar colocar isso numa estrutura que ele vislumbre a importância, certo? Então, assim, essas questões de visualização de fenômeno, depois de modelagem matemática, às vezes dificulta, né, o aprendizado. E tem outros fatores, por exemplo, nós estamos apresentando conteúdo novo, então começa a falar palavras novas, que o aluno nunca escutou, e então fica difícil, às vezes, o aluno organizar a ideia que o professor está tentando transmitir na cabeça dele. Então, o que acontece? Quando ele não organiza na cabeça dele toda a estrutura, é muito fácil ele esquecer o que ele aprendeu naquela aula. Então, ele vai precisar retornar, aprender sozinho, certo? E aí, hoje, pessoal, também aí, colocando agora no contexto do estudante, né? Nessa pandemia, eu tenho dito muito para os nossos alunos, ela é muito negativa. Mas a gente tem que aproveitar esse momento que é difícil esse processo de educação à distância, os professores não estavam preparados, os alunos também não. Muitas vezes os alunos estão tendo que aprender sozinho, estão tendo que aprender a estudar. Então, como é que eu estudo para entender esse processo? Então, a primeira coisa é se reconhecer dentro do processo. Qual é a melhor forma que eu aprendo? A melhor forma que eu aprendo é botando o vídeo no YouTube, deitado na rede ali e tal, tomando ali um chocolate. Ok, se é assim, faça. Não, eu aprendo lendo livro, fazendo conta, ok. Eu aprendo fazendo mapa mental, organizando as ideias, estruturando para o ter todo na minha mente. Então, se reconhecer nesse processo, né, para poder fazer com que uma disciplina seja efetiva. Então, as dificuldades que eu observo é isso. As estruturais, né? As de base, às vezes o aluno não tem uma base na matemática, não tem uma base já na física que é necessária, certo? Às vezes é um contexto pontual, um professor que tem uma dificuldade com a turma, né? A turma que tem uma dificuldade com o professor, tem esses contextos pessoais também, certo? E agora, dentro da física propriamente dita, é conseguir visualizar o fenômeno e matematizar isso, né? Modelar matematicamente. São as principais dificuldades que eu encontro dentro dos cursos de engenharia, né? Então, é importante um remodelamento dos cursos, diz respeito a isso, né? E, apesar que eu acho que as bases são muito importantes, mas dentro das disciplinas de física, é importante os professores se adaptarem para cada curso. Então, se eu vou dar aula no curso de engenharia de computação, eu tenho que verificar qual é a importância, como é que eu consigo aplicar aquilo ali para aquele curso, para telecomunicações da mesma forma. Nem sempre isso é fácil, nem eu mesmo sempre consigo fazer isso, certo? Mas são coisas que eu acho que a gente deveria fazer. Professor, pelo que já conversamos e observamos, como a física está entrelaçada com a engenharia, quais são os problemas diários que o senhor acha que a física pode nos ajudar a resolver? Alessandra, a gente já até começou um pouco isso quando a gente falou sobre algumas conexões, né, da física com a engenharia. A gente acabou falando um pouco, né, sobre essas interfaces, né, onde é que a física ela está envolvida. Então, para não repetir, né, dentro da engenharia civil, dentro da engenharia elétrica, né, eu vou abordar essa pergunta de uma outra maneira, né? Primeiramente porque quando você faz engenharia, você está fazendo física, né? Meio que está integrando as áreas, né? A física, a química, a matemática, você está fazendo ali um processo. Então, muitas vezes, quando a gente está, para dar um exemplo, né? A gente, quando está desenvolvendo algum protótipo, alguma pesquisa no laboratório, né? Como recentemente a gente fez um sensor de pH, certo? Para aplicar numa fazenda de camarão. A gente fez todo o desenvolvimento do sensor no laboratório, tem a física envolvida, no caso tem a ótica, tem a química envolvida, no caso na produção dos elementos, na processamento dos elementos químicos para a produção do elemento sensor, né?
E aí o sensor ele funciona muito bem em laboratório. Mas quando você vai para campo, né, que a gente chama de teste em ambiente relevante, vários outros problemas surgem. Então, problemas mecânicos, problemas elétricos, problemas estruturais mesmo. Então, ali tem um pouco de engenharia a se fazer para adaptar os sensores e as soluções que vêm para resolver os problemas, né, à realidade de testes em campo. Então, com certeza, a física ela ajuda bastante a você resolver esses problemas. Mas, assim, eu acho que é interessante a gente falar dentro assim, da indústria de alimentos, né? Quais os problemas que envolve a indústria de alimentos, então, e a sociedade, né? Então, assim, eu penso, né, a escassez é um problema atual, é um problema futuro, né? A distribuição de alimentos, o alto custo dos alimentos, né, da produção, armazenamento, conservação, né? Então, nós temos problemas que são problemas atuais, e nós temos problemas que são problemas futuros. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual o problema que a gente quer atacar. E, com certeza, esses problemas eles podem, sim, ter soluções que vão envolver a física, né? Então, dentro da área de alimentos, você vai ver um conjunto de situações que foram solucionadas utilizando física, utilizando química, utilizando as diversas áreas de estudo. Então, conservação de alimentos. Recentemente eu vi um trabalho onde o pessoal usa radiação ultravioleta para conservar, tanto radiação ultravioleta contínua, como radiação ultravioleta pulsada, né? Ou seja, a luz pisca e apaga, pisca e apaga, pisca e apaga. Então, eu uso um pouco da física, né? Aí da interação de uma onda eletromagnética, no caso, radiação ultravioleta, com um alimento para você ter uma conservação. O interessante aí nesse trabalho, pelo menos eu não sou especialista na área, mas pelo que eu vi, mas é você deixar de usar produtos químicos para conservação de alimentos, né, em algumas situações. Então, a gente vai consumir alimentos teoricamente aí que possam causar menos problemas para a nossa saúde. Então, é um pouco da física colaborando, né? Então, temos várias outras questões, né? Eu recentemente também ouvi uma solução que são fazendas verticais, onde o pessoal está produzindo hortaliças, né? Então, ali vai precisar de um conjunto de soluções que vai envolver a física, tem a parte de conservação, a parte de temperatura, né? A temperatura adequada. Ali, com certeza, se a fazenda é vertical, é um ambiente fechado, então os vegetais vão precisar da radiação solar, e ela pode ser substituída pela radiação usando componentes eletrônicos, como LEDs, por exemplo. Então, são soluções que podem usar a física para resolver problemas que são problemas de hoje e problemas futuros. Eu sempre digo para os meus alunos, certo? Que a gente precisa olhar, né? Nós temos os problemas que vocês vão entrar na indústria, e esses problemas já estão resolvidos, você vai simplesmente usar a física para conservar, você vai usar a física para triturar o alimento, para misturar, você vai usar a física para matar organismos que podem ser danosos à saúde, né, patogênicos, como no caso da pasteurização, mas também você pode olhar para problemas ainda não solucionados. Então, a gente pode tentar observar quais são os problemas que hoje a indústria de alimentos, não só a indústria de alimentos, todos os outros setores, outros pontos do setor produtivo, né, apresentam, quais problemas apresentam e como a gente pode solucionar isso. E aí você vem a questão empreendedora, né, do jovem, né, que tem uma vida empreendedora muito mais forte do que, às vezes, uma pessoa que já está no mercado, né, já está... Então, o jovem ele tem, às vezes, esse espírito empreendedor, o espírito de inovação, e, às vezes, você enxerga um problema, você não tem aquela solução imediata, mas você conhece bem o problema. A partir do momento que você conhece bem o problema, você já está meio caminho andado, porque você conhece o problema. Muitas vezes a gente tem soluções, a gente conhece física, a gente conhece química,
a gente conhece engenharia, mas a gente não conhece os problemas, a gente simplesmente não faz conexão, problema com solução. Quando você conhece o problema e conhece bem, aí você vai procurar, né? Como é que a física pode me ajudar? Como é que a química pode me ajudar? Então, Glenda, eu vou estudar um monte de coisa para procurar solução? Pode ser. Ou você pode procurar parceiros. Então, vá lá no curso de física, vá lá no curso de química, converse com o seu professor, coloque o problema, coloque as possíveis ideias que você teve, e aí você vai tentar vislumbrar quais são as soluções que podem existir, certo? Nesse foco da inovação, do empreendedorismo, né? Mas, com certeza, nos problemas diários, né, a física ela ajuda, com certeza, na indústria de alimento. Né? Eu não conheço bem a indústria de alimento, mas eu fico imaginando um sistema de processamento, desde a matéria-prima, né? Vamos falar aqui do vinho, por exemplo. Você vai lá plantar a uva, né? Você vai colher, vai tirar a uva, aí essa uva vai passar por um processo, né, de maceração, aí você vai depois mistura, conservação, né, tem todo um trâmite, envasamento, ali tem muita mecânica, ali tem muita automação, né, ali tem uma física que é a própria mecânica em si, tem a parte de temperatura, de termologia, então com certeza a física na indústria atual, com certeza de alimentos, ela está totalmente inserida. Mas eu acho que vale a pena a gente observar para o que ainda não está solucionado. Né? Eu acho que tem um espaço aí para a gente poder trabalhar, juntar as mentes, né? Juntar vocês que talvez tenham um problema na mão, entenda bem do problema e compartilhe com outras mentes para que saiam aí possivelmente novas empresas, novas ideias, novas soluções que possam ajudar aí a sociedade. Lendo, em seu tempo como professor, você já participou de pesquisas no qual ficava totalmente atrelada à engenharia de alimentos? A física, no caso? Sim, inclusive eu fazer um pouco aqui da nossa propaganda, né? Para abrir o canal, né? A gente está sempre aberto a parcerias, a escutar os estudantes, né? Desde para fazer trabalho de natureza acadêmica, científica, até de pesquisa aplicada, né? Todos nós estamos sempre abertos a escutar e vinham com boas ideias. A gente fez um trabalho, não é um trabalho de desenvolvimento de ciência de base. Na verdade, a gente fez apenas um protótipo, certo? Porque a ideia era reduzir custo de uma solução para analisar frutos. Então, basicamente, o que a gente fez foi a análise dos compostos fenólicos, vocês sabem isso melhor do que eu, flavonoides amarelos, polifenóis, ácido ascórbico, também fizemos proteína, certo? Desculpem se eu falar alguma coisa errada específica da área de alimentos. Essa parceria foi uma parceria com o Departamento de Alimentos e o Departamento de Bioquímica da UFC. Então, hoje, o pessoal, para analisar em laboratório, usa um equipamento chamado espectrofotômetro, que pode ser muito caro. Então, o espectrofotômetro ele é uma solução para vários problemas. A gente queria fazer um protótipo simplesmente para analisar compostos fenólicos em frutos. Basicamente isso. A gente prototipou ele, fez uma estrutura de ótica que tem, a estrutura eletrônica, elétrica e mecânica, desenho mecânico, todo o sensor. Então, o que a gente fez foi identificar qual era o comprimento de luz necessário para avaliar esses compostos fenólicos. Né? Então, qual é o comprimento de onda da luz que eu vou usar? Então, identificamos, certo? E aí fizemos o protótipo, fizemos desenho mecânico, imprimimos uma impressora 3D, né? Fizemos os procedimentos, a metodologia que já era uma metodologia existente, nós não criamos a metodologia, é uma metodologia nova, e aplicamos. E o nosso sensor, né? Ele bem mais barato do que o espectrofotômetro, um custo na ordem de R$200, ele consegue medir polifenóis, flavonoides amarelos, ácido ascórbico e proteínas. A gente testou em 11 frutos, né, e o resultado foi bem satisfatório. Esse trabalho foi publicado, tivemos até uma patente depositada. Mas existem vários outros trabalhos que tem aí, que o pessoal está colocando aí. Fugindo um pouco assim da física, mas só para dar um geral para vocês, né, do que eu tenho observado,
muito processamento digital de imagens, então o pessoal bater foto de frutos, né, identificar possíveis doenças, possível estágio de maturação de frutos. Tem alguns trabalhos bons que estão sendo publicados. A gente até começou um trabalho desse, mas a gente teve problema com o processamento das imagens, então tem que refazer todo o trabalho, é um trabalho bem custoso. Começar a colocar nessa análise de dados, né, tanto na produção de alimentos e etc., um pouco de inteligência artificial, certo? Que a inteligência artificial pode dizer ali qual é o estágio de maturação do fruto, quais são as principais características para o fruto ter o melhor doçura para uma determinada aplicação. Então, você pega os dados ali, joga num algoritmo de regressão, no que a gente chama agora de machine learning, que é aprendizado de máquinas. Então, tem muita coisa aí acontecendo, certo? Que pode ser feito, né? A gente, dentro da física, essa interação da luz com o alimento, da luz com a matéria, é algo que pode ser bastante explorado, né? Se jogar um laser específico, pode ser um laser contínuo, né? A luz está sempre acesa, um laser pulsado, a luz está acesa e apagada, piscando, jogar no alimento, você vê a luz de retorno para analisar um composto, né? Então isso aí também pode ser explorado. A gente precisa identificar apenas o que é que a gente quer medir, qual o laser que a gente vai utilizar, como é que a gente vai estruturar isso. Então, assim, sim, tem sim muitos trabalhos, com certeza a gente pode encontrar muitos trabalhos aí tanto no setor acadêmico como na indústria, né? Então, teve outro exemplo que eu gostaria de dar, foi quando a gente foi convidado pela uma indústria de produção de leite, né? Produção não, ela faz o processamento do leite, né? Uma das maiores indústrias do estado do Ceará. Quando ela recebe o leite, a matéria-prima, ela faz um conjunto de análises titulométricas. Então, ela coloca lá, olha a cor que sai no papelzinho e diz qual é o índice daquele parâmetro. E muitas vezes quem está manipulando isso, né, às vezes tem uma diferença os bastonetes, né, quando os bastonetes não trabalham da mesma forma para cada indivíduo, acaba a interpretação um pouco diferente. Eles queriam que a gente automatizasse esse processo. No lugar da pessoa olhar para o papel, ela ia olhar para um display, um equipamento eletrônico. A gente ia utilizar a ótica para poder medir algumas características do leite. Entretanto, esse processo não foi para frente, a empresa mudou de presidente, mudaram-se os objetivos, né, e não foi para frente. Mas tem muita coisa que eu vejo que é até fonte para o empreendedorismo de vocês, né? Tem muita coisa que, se vocês se juntarem com alguns alunos, sei lá, da engenharia mecatrônica ou eletrônica ou a própria física, pode dar um samba legal aí. Para encerrarmos nossa conversa, o senhor poderia dar algumas dicas para aqueles que têm dificuldade em física e, por fim, passar uma mensagem de força e motivação para os alunos que estão adentrando a universidade? Para os alunos que têm dificuldade com a física, a primeira questão que eu coloco é sobre a palavra dificuldade, né? A dificuldade, ela não existe só na física, né? Para alguns alunos vai ser na física, para outros alunos vai ser na química, para outros alunos vai ser no português. E essa dificuldade existe por um conjunto de fatores, né? Claro que existe pessoas com maior habilidade em determinadas áreas, isso aí existe com certeza, mas eu acredito que todos são capazes de aprender, seja lá qual for o tema, todos são capazes. Cabe a você, primeiramente, dentro do estudo, que eu penso, se observar, a gente precisa se observar e entender qual é a melhor forma, certo? Qual é a forma mais eficiente que eu consigo entender algo. Então, como é que eu trabalho bem? Como é que eu funciono bem? Certo? Então, a gente precisa se observar. Eu funciono bem assim, eu funciono bem no vídeo do YouTube, como eu já falei, na rede, eu funciono bem lendo, eu funciono bem fazendo um mapa mental, eu funciono bem no mapa mental, organizando as ideias, estruturando a termologia, está tudo aqui a minha termologia. Eu olho para o mapa mental e consigo enxergar tudo. Normalmente o ensino da física, pessoal, é um ensino linear. Então você aprende lá termologia, você aprende lá escalas termométricas, depois você aprende dilatação, depois você aprende calorimetria, depois você aprende
propagação de calor, depois você aprende estudo dos gases ideais, depois você aprende termodinâmica. Quando você está ali no meio do caminho, você já esqueceu a termologia. Então vai ter uma hora que você não sabe que o alfa é de dilatação ou o alfa é de termodinâmica, por quê? Porque é um aprendizado linear, que às vezes não é o melhor, mas é um aprendizado linear que é difícil organizar ele na mente. Então, se você faz, por exemplo, dá um exemplo, né, que está muito em moda agora, faz um mapa mental, você começa a enxergar o todo. Né? Isso facilita até você, antes de ir para a prova, você olha e fala, rapaz, está aqui, você tem um desenho da termologia, que é um conteúdo gigantesco, na mente, né? Na mente. E aí, assim, identificar, eu acho, né, como é que você trabalha bem, certo? A primeira coisa é isso, certo? Saber coletar informação. Nunca antes, na história da humanidade, a gente teve acesso a tanto conteúdo como a gente tem hoje. Então, você bota no YouTube, tem tudo lá. Você bota no Google, você tem um problema dentro de casa, você colocar no YouTube, vai também ensinando como é que você conserta uma porta que quebrou de tal forma. A questão é, quando a gente está trabalhando na nossa formação, a gente vai ser engenheiro de alimentos, é importante, né, e é de extrema, é crucial você procurar as boas informações, filtrar as informações, para você ter acesso à informação correta. Não é qualquer vídeo do YouTube, não é qualquer informação no Google. Então, procure em locais que tem boa informação, certo? E aí você se identifica bem, você sabe como é que você trabalha bem, certo? E aí vai ter mesmo você sabendo como é que você trabalha bem, né, sabendo além disso coletar informações, não vai ser uma coisa fácil. Não é fácil para ninguém, não é fácil para vocês, eu sei disso, não é fácil também para o Glendo, várias coisas. Mas aí é uma luta diária, para você vencer todo dia um pouquinho a mais. Todo dia você bota mais ali, mais um tijolozinho ali e vai no processo. A gente tem que ter firmeza nisso, né? Não é fácil, é longa a estrada, mas uma hora você vai vislumbrando ali o fim, né? Da uma disciplina, por exemplo. Então, a mensagem basicamente é essa: todos nós somos capazes, né? A gente só precisa ser verdadeiro conosco. A gente tem que olhar para a gente e identificar nossas fraquezas, nossas fortalezas e trabalhar elas. Não adianta, né? Eu sei que a gente vai ter dificuldade com alguns professores, eu sei disso. Aí você pode tentar resolver no diálogo, conversando com o professor, ou procurando, se não dá certo, você procura outras instâncias, certo? Ou então você tenta verificar como é que você pode fazer para você aprender aquele conteúdo, né? Mas, o que eu digo é o que o mais importante é que, no final das contas, você tenha absorvido alguma coisa, que aquilo vá servir para vocês de informação. Então, basicamente é isso, né? Muita força mesmo aí nessa caminhada, não é trivial, certo? Mas é isso, pessoal. Desejo sorte a todos. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um episódio com um papo bastante interessante sobre a relação da física e como ela está ligada à engenharia. Queria agradecer ao professor Glendo por responder todas as nossas dúvidas e enriquecer nossos conhecimentos. Obrigado a todos os nossos ouvintes e esse é mais um Engenharia de Quê?